Bom, pensando nisso, nós convidamos aí o Rogério Amâncio, que é um especialista em Microsoft, conhece bem da parte LGPD, de 365, a conformidade. Hoje nós vamos ter um overview no 365, que o 365 pode ajudar nessa classificação de informação, nos projetos de classificação da informação, mais focado aí em compliance, né? Com a gente está também aí a Alessandra, o Matheus Marquito, o Presley, que é um dos sócios da Prolinks. E aí eu passo a palavra para o nosso amigo aí, Rogério Amâncio. No final, pessoal, nós vamos ter qualquer dúvida, pode ir julgando no chat, nós vamos controlando essas perguntas, o Rogério elucidar para a gente no final, tá? Bom, agradeço de antemão a participação de todos. E aí passo a palavra para o Rogério. Bom dia, obrigado pela introdução aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou subir minha apresentação aqui, tá? Talvez minha câmera e o som, perdão, acabe saindo por alguns segundos. Ok, eu acho que já aparece para todos aí, né? Eu vou pedir para alguém da Prolinks ficar admitindo as pessoas que estão entrando ainda na apresentação. Ok, Rogério. O Presley está fazendo a moderação aí das pessoas que estão entrando. Ah, tá legal, que ótimo, obrigado. Eu não sei, vocês vão querer gravar também? Estamos gravando, o Presley já acionou a gravação aí, certo, Presley? Verdade, eu vi agora que já apareceu o sinal de gravação. Ótimo. Então vamos começar oficialmente, né? Primeiro, bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pela participação e obrigado e parabéns pelo interesse nesse assunto, tá? A gente entende que muitas áreas de TI ainda pelo Brasil afora não se atentaram à gravidade que impacta na estar compliance ou estar atendendo essas novas leis de privacidade, né? A gente já tem a GPDR, que é a lei europeia, que desinformadamente muitos acreditam que ela não impactam as empresas brasileiras, nem as instituições brasileiras, mas impactam sim. E agora, no próximo ano, a gente tem a vigência da nossa Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. E qual é a ideia? Tá? A ideia é que, a partir de hoje, né, vocês que já são clientes Microsoft ou os que ainda não são clientes Microsoft, comecem a usufruir dessas ferramentas que os ajudem a avançar por esse cenário. Eu não sou um expert em área de saúde e também não sou um expert em Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou um especialista de produto da área de produtividade em nuvem Microsoft, para vocês entenderem como é simples começar a trabalhar com esse cenário dentro desse contexto de leis de proteção de dados, ok? Uma breve introdução sobre transformação digital. A gente percebe que a gente aprendeu isso no segundo grau, normalmente a cada 100 anos aí a gente vê que acontece um grande impacto tecnológico dentro das organizações ou dentro do meio econômico, dentro do mercado, que transformam os negócios. Creio que a maioria de nós aqui já tem alguns anos trabalhando com tecnologia, né? E, puxa, a gente viu que apareceu a nuvem, uma experiência como essa reunião que a gente está fazendo online e pessoas do Brasil inteiro participando de forma muito simples, sem sair do seu escritório, ou alguns até sem sair de casa. A gente percebe que são tecnologias que mudam, né? Parece coisas tão simples que mudam o nosso dia a dia e a gente acaba não percebendo, né? Por exemplo, o WhatsApp. Eu aposto que todos que estão participando desse call têm WhatsApp, não é? É raro alguém que não tem WhatsApp. E quando a gente olha para trás, a gente entende que não faz muito tempo que a gente usa esse aplicativo, né? O
essa nova forma de comunicação. A questão é, né, isso é tão novo, mas parece que a gente não vive mais sem isso. Por quê? Porque faz parte do nosso dia a dia, do uso pessoal. O que torna essa preocupação com a transformação digital um pouco mais grave, né, um pouco mais urgente, é que, da mesma forma que eu sou capaz de apostar que ninguém nesse grupo não tem WhatsApp, eu também aposto que todos vocês participam de algum grupo de pessoas do trabalho, ou pior, né, usam o WhatsApp para trabalhar. Até aí é ótimo, né? Eu também uso, eu falo com a maioria dos parceiros, a gente combinou praticamente metade das nossas comunicações para organizar esse webinar também foi por WhatsApp, não vejo problema algum nisso. Mas a questão é, quando a gente traz essas tecnologias para dentro da organização, e normalmente a área de tecnologia não tem o controle sobre o uso dessas novas ferramentas, a gente começa a criar riscos de privacidade, né? Ou informações que são corporativas expostas por ferramentas de tecnologia que não são controladas pela área de TI das organizações ou das empresas. Isso é uma preocupação muito grande, é o que a gente chama de shadow IT no mercado. Quando a gente olha para esse cenário de transformação digital, né, a gente vê que de poucos anos para cá, né, como eu falei do WhatsApp, né, a gente fala de 2014, 2015, que as coisas começaram a transformar um pouco mais quando a gente fala de aplicativos ou dispositivos móveis que entraram dentro desse contexto ou no uso das organizações. Agora, como que a gente, profissional de tecnologia, né, olha para esse cenário de transformação digital ou para o impacto que a transformação digital traz para o nosso negócio? Do ponto de vista da Microsoft, tá? Como é que a Microsoft descobriu isso e como é que a gente vem trabalhando com as áreas de tecnologia das empresas? Qualquer novo projeto, qualquer novo contrato, renovação de contrato, a gente tem que olhar para esse gráfico que vocês estão vendo na apresentação e entender: eu estou ajudando o meu cliente a melhorar o seu relacionamento com os seus clientes? Eu estou transformando algum produto ou serviço? Eu estou otimizando alguma operação de negócio, algum processo de negócio? Ou será que eu estou empoderando os meus colaboradores? Eu estou permitindo que os meus usuários trabalhem de forma mais fluida? Por que a gente internamente faz essa reflexão e a gente ajuda o nosso canal e até os nossos clientes a fazerem essa reflexão também? Porque quando a gente para, né, ou a gente tem a área de tecnologia trabalhando da forma que a gente está acostumado, que é aquela forma bem operacional, né, sustentar serviços, sustentar servidores, né, receber demandas de negócio, comprar ou desenvolver software e entregar para a área de negócio. Mas quando o nosso foco não é ser estratégico para sustentar nenhum desses pilares, nós, pessoalmente, como profissionais, não estamos no contexto de transformação digital da nossa organização. Ou a nossa área de tecnologia não é considerada estratégica para resolver os problemas da nossa área de negócio, como nesse caso, por exemplo, os hospitais, né? Será que a área de TI, ela só apenas sustenta serviços ou ela ajuda a trazer novos serviços para garantir a melhoria do hospital, garantir a melhoria de um trabalho de planos de saúde ou de comunicação ou coisa do tipo? São reflexões que a gente faz e dentro do nosso contexto a gente sempre tem a lição de casa de estudar as indústrias, né, estudar as necessidades de cada negócio e trazer para esse cenário. Dentro desse contexto de transformação digital, a gente vê a nuvem como uma ferramenta imprescindível, é inevitável a gente ter a nuvem como aliada do nosso negócio. Por quê? Talvez vocês tenham recebido visitas, né, ou empresas que só vendem nuvem, falando para vocês que precisam ir para a nuvem, transformação digital é nuvem e tudo mais. Mas tem um contexto, né? Quando eu uso nuvem apenas por ser nuvem, eu tenho um desafio muito grande, eu estou deixando de aproveitar algumas coisas que a área de negócio pode usufruir e eu não vou entregar. Por exemplo, né, quando eu penso em nuvem, seja Office 365, sejam máquinas virtuais no Azure, eu levo para a nuvem, eu aumento a disponibilidade dessas máquinas, eu aumento a caixa postal do usuário, seja lá o que for. Na verdade, eu tenho que tomar cuidado, porque talvez o meu projeto de nuvem ele esteja contemplando apenas necessidades da área de tecnologia. Talvez a área de negócio, né, dentro dos hospitais, dentro dos planos de saúde, dentro das organizações de instituições de saúde, não usufruam para o meio fim, que é otimizar processo ou empoderar o usuário ou coisa do tipo. A gente sempre faz projeto de TI orientado a resolver problemas de tecnologia. Ah, mas por que a nuvem? Né? Não posso fazer isso dentro do meu data center convencional?
Pode fazer. A grande questão é que um data center convencional nem sempre vai conseguir te entregar serviços que a nuvem pode te trazer. Talvez o primeiro deles seja a inteligência artificial. Ah, ok, mas eu não tenho nenhum projeto de inteligência artificial. Porém, a inteligência artificial pode ajudá-los a trazer esse contexto de estar compliance com as leis de privacidade e segurança, né? Principalmente a LGPD, que vai entrar pesado aqui no nosso país, e ajudá-los a resolver esse problema. E a nuvem, né, não é só a nuvem por ser nuvem. Empresas e organizações têm usado de forma inteligente. Essa previsão que eu estou mostrando para vocês aí é uma previsão do IDC, que ela fala sobre essa expectativa, né, do mercado de nuvem mundial, não só nuvem Microsoft, tá? Que inclui a nuvem dos nossos concorrentes também. Até 2020, né, era previsto um investimento das empresas ou das corporações de 162 bilhões de dólares em 2020. Não está publicado ainda, não tem material de marketing sobre isso, mas a última informação que eu li do IDC é que esse número já subiu para 200 bilhões. Por quê? Né? Porque tem coisas, tem serviços que somente a nuvem consegue entregar para a área de negócio, ou só a nuvem tem alguns serviços que um data center convencional não consegue entregar. Mas como assim, né? Vejam bem, eu falei com vocês sobre o WhatsApp, né? Logo no começo desse nosso bate-papo, que a gente vê pessoas de diferentes faixas etárias ou faixas sociais, ou até pessoas que não costumavam usar tecnologia ou não tinham familiaridade com tecnologia, utilizam as tecnologias no seu dia a dia. Quando a gente olha para essa tabela comparativa aqui, ela fala sobre a preferência das pessoas em usarem a tecnologia. Quando eu olho aqui, por exemplo, no e-mail, a nossa geração, né, ou a minha geração, que é um pouco mais antiga, ela é muito confortável em utilizar o e-mail. A gente usa como principal meio de comunicação, como meio oficial de comunicação, a gente documenta por e-mail e tudo mais. Mas olha que nessa linha do e-mail, eu tenho um desafio. Percebem que dos milênios em diante, a tendência para se usar o e-mail como meio oficial de comunicação na corporação, ela tende a cair e principalmente a desaparecer nessa geração Z, ou esses jovens que já têm 20 anos, 21 anos e estão entrando no mercado de trabalho? É simples, né? Quando a gente olha para os adolescentes ou para os jovens lá na nossa família, e você pergunta o e-mail deles, eles já não têm mais e-mail. E a gente que está até nessa geração um pouco anterior, a gente já não lembra mais o celular das pessoas, não é? Por quê? Porque as pessoas, elas participam das redes sociais, e o WhatsApp e tudo mais, e elas trocam o seu número de telefone, automaticamente isso é atualizado nas nossas redes sociais, nas nossas listas de contato, e a gente acaba não decorando mais o número de telefone das pessoas. E quando a gente olha para os outros cenários de colaboração, olha, reuniões pessoais, o conceito de sala de reuniões, essa própria reunião que a gente está fazendo agora, né? Aqui a gente tem várias pessoas participando, mas talvez se fosse uma reunião presencial, a gente teria metade das pessoas, ou a gente não conseguiria uma abrangência geográfica, né? Vejo aqui pessoas de várias cidades distantes participando desse nosso bate-papo. Então, eu tenho que pensar em como traçar, né? Ou como garantir que todas essas pessoas tenham acesso à tecnologia, né? Utilizem o WhatsApp, qualquer ferramenta, seja lá o que for, mas eu preciso garantir a tratativa da privacidade das minhas comunicações ou das informações da minha corporação. Mas vamos lá, né? A gente precisa falar sobre como trabalhar com as leis de privacidade e segurança, ou como adequar nossas organizações de saúde para esse cenário. De forma bem resumida, tá, de tudo que eu li sobre LGPD, de todos os treinamentos e palestras que eu assisti, a gente consegue resumir, tá, em 4 pilares ou objetivos principais o que são as leis de privacidade, ou qual a lição de casa para nós, gestores de tecnologia, trabalhar nesse cenário. O primeiro delas, tá, é proteger o meu ambiente contra qualquer malware, qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de ransomware, ou qualquer ameaça digital que venha para a nossa infraestrutura ou para o nosso ambiente de usuários. O segundo pilar, o mais desafiador, é conseguir auditar os conteúdos. Por exemplo, que tipo de informação está circulando nas minhas redes? Ou vazou uma informação, né? Um prontuário médico, por exemplo, vazou, ou talvez um boletim de saúde que deveria ser entregue para a família de um famoso apenas acaba indo para a imprensa primeiro, né? Que é o que a gente mais vê acontecendo nos jornais.
Como que eu audito os conteúdos ou identifico por onde está saindo informações que não deveriam, ou como que eu identifico fraudes ou falhas de comunicação dentro da minha organização. Então, esse é o segundo pilar, é uma ferramenta de auditoria de conteúdo. O terceiro pilar é, puxa vida, eu sei que um prontuário médico, por exemplo, ou uma informação de valores financeiros, enfim, é algo que eu já identifiquei, é um risco. Como que eu protejo essa informação que eu já sei que é privada, que eu tenho problemas com leis de privacidade, e eu garanto que de forma alguma ela vaze da minha organização, ela seja usada de forma indevida. Já o quarto pilar é como que eu garanto, né? Como que eu, da área de tecnologia, entrego garantias para os meus investidores ou para os meus gestores que são da área de negócio ou para qualquer auditoria externa que eu estou ok com essas leis de privacidade ou segurança, ou que eu já estou no caminho para avançar para esse cenário. Como que a gente faz isso, então, do ponto de vista Microsoft? Olha, eu já vou direto para uma demo aqui, que eu acho que a gente consegue aterrissar de forma mais simples do que ficar só nos slides. Né? A gente vê as coisas funcionando. Eu não vou me atentar também a nomes de ferramentas, tá? Eu vou apenas citar e depois, num outro momento, talvez no final, se vocês quiserem perguntarem mais ou fazer uma outra sessão específica para o cenário de vocês, o pessoal da ProLinks está bem aberto também para trabalhar com a necessidade individual de cada um de vocês. Mas esse é o ATP, olha. Para quem já tem Office 365, é um licenciamento mínimo adicional, bastante barato, que protege o seu ambiente dessa forma. Como que o ATP funciona? Se vocês não estiverem vendo a apresentação, por favor, me avisem, tá? Mas eu acho que pelo que eu estou vendo no texto aqui, está todo mundo enxergando bem, ou a transmissão está sendo feita ok. Como que funciona essa proteção, né? Como é que eu impeço que malwares, né, ou pragas digitais invadam o meu ambiente? Do ponto de vista de comunicação, né? Então, quem já tem o Office 365, quem já trabalha com Windows 10, vocês já perceberam que o Windows 10 ele vem lá com um antivírus ou uma proteção padrão, tá? E o Office 365 ele vem com uma proteção padrão, que é essa que você está vendo aí no primeiro funil, que é o Exchange Online Protection. O que isso significa? Que essas proteções padrão, tá? Elas são vacinas, né? E o que uma vacina faz? Ela te protege de uma ameaça já conhecida, ou de uma ameaça padrão, né? Então, com as doenças é assim, não é? A doença é conhecida, tem um risco de infecção, se desenvolvem vacinas e a gente aplica essas vacinas nas pessoas. O problema, né, o maior risco que a gente tem é quando a ameaça ela ainda não conhecida e o estrago que ela faz até o tempo de se desenvolver uma vacina ou uma correção para essa falha de segurança ou para essa possível praga digital. O pior, né, quando a gente lê sobre segurança da informação, ou invasões hackers ou coisa do tipo, a gente entende que não são malwares, né, ou pragas digitais padrão que impactam as empresas. São pessoas trabalhando com engenharia social, né, que conhecem usuários, que esquecem lá um pendrive em cima da mesa porque o usuário é curioso, ou manda e-mails lá com pragas, coisa do tipo, a famosa prática de phishing, que consegue levar pragas direcionadas para dentro do seu negócio ou para dentro da sua instituição. Mas como que a Microsoft protege? Com o licenciamento mínimo adicional de Office 365, vocês estão vendo aí na apresentação que tem uma sandbox ou uma câmera de detonação. Como que isso funciona? Funciona mais ou menos assim. É como se a cada código desconhecido ou cada arquivo que você vai abrir, que veio por e-mail, ou que você colocou um pendrive no teu computador, ou qualquer coisa do tipo, é como se a gente virtualizasse ou criasse uma instância do seu ambiente, experimentasse aquilo, entendesse se aquilo é um risco para a tua organização ou não. Tentando ser mais claro, né? Lembra daqueles filmes medievais, né, que quando a família do rei chegava num banquete e alguém experimentava todo o banquete, né, para verificar ali se tinha algum problema de envenenamento ou não, para depois o rei se alimentar, né? Filmes antigos medievais tinham muito esse tipo de cenário. Aqui é a mesma coisa, é como se a Microsoft experimentasse com computação virtual, mais computação cognitiva, inteligência artificial, tudo que chega, tudo que vocês estão abrindo, identificam se ali tem uma ameaça ou não. Na prática, funciona assim, olha. Vocês estão vendo aí na apresentação, né? A Sara me mandou um e-mail e ali tem um arquivo XLSX. Um arquivo em Excel. Estou vendo até que ela está verdinha ali, ó, ela está online, né? Uma pessoa da minha organização. Qual a chance, né, de um usuário comum abrir esse documento? Todas.
inclusive eu que sou TI, pô. A pessoa trabalha comigo, me mandou uma planilha, talvez o assunto ou o contexto faz parte do meu dia a dia, eu vou lá desavisadamente, clico, tento abrir esse conteúdo. Qual era o risco aí? Tinha um JavaScript, talvez em uma macro, alguma coisa desse arquivo em Excel, tá? Tinha um código malicioso lá dentro. O que a máquina, né? O que a inteligência artificial do Office 365 fez? Ela protegeu o meu ambiente. Ela abriu, testou, viu que tinha ali um código malicioso, um JavaScript, falou: meu amigo, isso aqui você não vai abrir. Ah, mas isso não poderia ter sido filtrado lá atrás? Qual é a grande diferença, né? O que não é uma ameaça hoje pode ser uma ameaça amanhã. O que isso significa? Significa que, por exemplo, no ano passado o site do UOL foi invadido e quando você tentava entrar no site do UOL, por exemplo, você ia para um site pornográfico. Então, nenhum firewall bloqueia o site do UOL, porque é um site conhecido, de notícias e tudo mais. Mas qual foi o problema? Esse site se tornou uma ameaça a partir do momento que alguém foi lá e invadiu o DNS desse site. Óbvio que por uma brincadeira de hacker, coisa do tipo, só ia para um site pornô, né? Não trouxe nenhum risco para as corporações e tudo mais. Mas poderia direcionar para um site que pode trazer um conteúdo nocivo para sua rede ou para sua organização. Nesse caso aqui, olha, é por isso que o usuário recebeu e chegou lá na ponta. Ó, você não vai executar ou não vai abrir esse arquivo e a tua área administrativa de tecnologia precisa ter ciência disso. Então aqui já foi um alarme lá para o administrador e tudo mais. A gente testa durante a execução ou durante a abertura do documento. Avançando um pouquinho, olha, tem um outro cenário, né, que é muito comum na prática de phishing. É um usuário conhecido, ele trabalha comigo, ele me manda um e-mail no contexto e fala assim, pô, clica aqui nesse site, ou vai nesse // que é o endereço da minha rede, ou vem para essa pasta que eu compartilhei no meu computador, sei lá, eu tenho um filme legal, ou é um arquivo muito grande que eu não consigo te mandar por e-mail e tudo mais. O Office 365 e o Windows 10 conseguem verificar cada acesso externo que você faz dentro de um contexto de comunicação ou colaboração. Então, esse site, por exemplo, você poderia ter recebido a URL de acesso a ele por um TXT, poderia ter recebido através de um documento do Word, do Excel ou no corpo de e-mail, enfim. Pode ser um site externo ou um simples compartilhamento dentro da tua rede para uma pasta de um computador ou file server. Olha o que aconteceu. Cara, você recebeu essa URL de algum lugar, eu estou vendo que essa pasta ou esse site ou esse compartilhamento tem uma ameaça digital. Então, eu não vou deixar você abrir. Aí, talvez vocês se perguntem, né? Puxa, mas e a performance, né? Eu vou ter um antivírus fazendo isso o tempo todo? Não é bem assim, tá? A máquina de vocês, né, os computadores Windows 10, já estão preparados para esse cenário por conta da telemetria. Então, se vocês monitorarem o processamento do computador de vocês, vocês já consomem memória, já consomem rede com a telemetria que o Windows faz e replica isso para a Microsoft constantemente para a gente entender ou fazer as melhorias do nosso sistema. O que você faz quando você ativa esse tipo de ferramenta ou recurso? Você simplesmente usufrui dessa telemetria para tomar ações para cuidar da tua infraestrutura ou proteger o seu ambiente. Essa parte de proteção, tá, que é o primeiro pilar que a gente viu. Eu vou abrir para perguntas agora, tá? Vocês fiquem à vontade, por favor, para perguntar por texto ou por voz. Pode ser? Dúvidas? Nossa, nenhuma dúvida até aqui. Será que não gostaram? Todo mundo já conhecia esse recurso? Alô? A Thaís não conhecia, muito bem. Alguém abriu voz, por favor, pode falar? É o seguinte, todo esse recurso aí, meu cara, essa verificação do comportamento do usuário e tudo, o Office 365, ele monitora tudo isso com a inteligência artificial, mesmo com machine learning ali, para poder fazer isso? Ou tem que sempre estar criando políticas específicas lá dentro da central
de administração do Office 365 do usuário? Boa pergunta, boa pergunta. O que acontece com esse tipo de ferramenta? Ele monitora aquele tipo de ameaça que você não conhece. Então, você não precisa se preocupar em ficar protegendo o teu ambiente e você criando regras ou alertas para que esse cenário seja possível. A gente instancia computadores Windows 10, instancia computadores Apple ou celulares, seja lá de que tipo for, tá? A gente entende que dispositivo você usa através da telemetria e quando você tenta abrir um arquivo ou fazer qualquer coisa que pode ser nocivo para aquele tipo de sistema operacional ou pode expor seus dados, a inteligência artificial entra em ação. O que já aconteceu, tá? Em alguns cenários, é que a gente via que alguns códigos, a nossa inteligência artificial nos alertou quanto ao seguinte, falou, olha, Microsoft, vários clientes estão recebendo esse mesmo código, aparentemente ele não faz nada, mas não é estranho, né? Empresas diferentes, de segmentos diferentes, está recebendo isso aqui. E o que a própria inteligência artificial fez? Bloqueou esse conteúdo até que fosse verificado, né? Então, você não precisa se preocupar com os tipos de ameaça. Essa é a grande vantagem do uso desse tipo de ferramenta. Ela sempre monitore tudo aquilo que ela entender como uma ameaça ou comportamento estranho, seja do usuário, ou seja de remetentes, ou qualquer tipo de coisa, ela gera esse alerta e bloqueia o, o, o tipo de acesso ou o tipo de disseminação de risco. Oi, bom dia a todos. Eu tenho duas dúvidas. Uma é quanto à questão dos relatórios, né? A gente tem um acesso aos relatórios por indivíduo que está recebendo esse tipo de ameaça, né? Às vezes é pontual em cima de um usuário ou de um departamento. E a outra coisa é quanto à inteligência artificial aplicada. Ela se limita a uma ameaça global ou quando se trata de uma ameaça pontual, para a minha empresa, por exemplo. Como é que eu consigo controlar isso, ou como é que ela pega isso, se ela pega esse tipo de coisa? Tá, vamos lá. Do ponto de vista de infraestrutura, que é segurança do ambiente, que é esse tópico aqui, é você garantir que os computadores não sejam infectados ou tenham malwares, tá? Por exemplo, se eu crio um script para roubar informações ou algo que vai fazer ou executar alguma coisa em segundo plano na máquina do usuário, essa inteligência artificial ou esse tipo de proteção, ele vai bloquear isso e vai gerar os alertas necessários. Por detrás de tudo isso, né, quando você tem uma ferramenta como o ATP, por exemplo, você não só bloqueia, mas você tem acesso de relatórios do tipo, cara, esse tipo de IP dentro da tua rede ou de fora da tua rede está disparando para esses usuários esse tipo de comportamento. Você vai verificar ou não? Porque o que acontece, né? Quando você conhece todos os riscos, você vai lá e cria todos os alertas ou todos os bloqueios necessários. Mas você vai ter sempre alguém que vai ficar navegando, né, nessas regras ou alertas ou riscos já conhecidos que você criou para tentar burlar o que você está fazendo. Então, o que é uma ameaça global ou já conhecido, todo usuário Windows 10, mas todo usuário Office 365 está protegido desde que seu ambiente esteja atualizado. Então, se a ameaça é global, ela já existe, você não precisa desse tipo de inteligência artificial. A gente já bloqueia lá na ponta ou a gente atualiza a tua máquina com Windows 10. Para esse cenário aqui puxa, eu estou criando coisas no meu ambiente ou eu estou tentando jogar pragas no seu ambiente. E aí eu tenho inteligência artificial que vai ficar experimentando esses códigos, não num nível de processo de negócio, mas em um nível de proteger o teu ambiente ou o computador do usuário contra roubo de dados. Não sei se eu fui claro na resposta. Foi tranquilo. Você tem, só como mostrar os relatórios aí, tem algum exemplo de relatório que nos... Tem sim, eu vou deixar um pouquinho mais para o final, pode ser? Tá? Bom dia, pessoal. Só para a gente ter um dinamismo aí na apresentação, eu vou pedir para todo mundo colocar as perguntas aí no chat, para a gente só ter uma fluidez e também não impactar as outras pessoas que estão participando também do nosso webinar. Pode colocar, nós vamos responder a todas as perguntas ao final, tá? É só para a gente ter uma linearidade aí da apresentação do Rogério, ok? Então vamos seguir, vamos lá. Agora a gente entra no segundo pilar, né, que é identificar
o que já aconteceu. Puxa, houve um vazamento de informação, ou estou preocupado com o comportamento de algum usuário específico e quero entender o que está acontecendo. Como que eu mitigo esses riscos, ou como que eu tenho um processo de investigação de conteúdo adequado e aderente a qualquer lei de privacidade e segurança. Primeiro, né, vamos entender por que desse processo, né? Normalmente, quando a gente tem um vazamento de dados ou a gente tem algum problema na organização, nós, TI, o que a gente faz? Explora logs, ou vai lá e exporta a mailbox do usuário em forma de PST, ou copia os arquivos da sua pasta compartilhada na rede ou coisa do tipo. Qual é o grande problema disso? Primeiro, que para fazer isso, eu tenho que ter mais acessos do que o necessário. Por quê? Porque eu vou lá no banco de dados do serviço de e-mail, ou eu vou lá no file server, tenho acesso direto ao arquivo, vou na pasta de e-mails do usuário e gero relatórios que, como eu tenho mais permissões ou poderes do que o necessário, eu também abro precedentes do tipo, puxa, se eu tirei a mailbox, eu posso ter alterado o conteúdo dessa mailbox. Ou não adianta eu copiar um PST da máquina do usuário ou um arquivo e tentar levar, por exemplo, para a justiça, com prova judicial ou coisa do tipo, porque a partir do momento que eu tirei da máquina do usuário, eu posso ter alterado o conteúdo desse arquivo, o conteúdo desse e-mail, mensagem, seja lá o que for. E acaba não valendo como prova jurídica, tá? Tanto para proteger a organização, como talvez até para acusar quem faz algo de errado ou coisa do tipo. Ou talvez a gente precisa mitigar ou inibir algum tipo de comunicação na organização, sei lá. Eu já tive cenários, por exemplo, onde tinha uma fofoca dentro de uma instituição e precisava bloquear essas mensagens sobre essa fofoca. Isso lá atrás, né, quando as pessoas usavam o e-mail ainda para isso, ou algumas outras ferramentas que a gente não tinha as tecnologias que tinha hoje. Enfim, são N preocupações. Mas como que eu garanto que a minha organização tem um processo de investigação e auditoria de conteúdo que está compliance com qualquer lei de privacidade e segurança? Primeiro, pessoal, estou aqui numa tela do Office 365 e vocês percebem que quem está logado aí, ó, ali no cantinho superior esquerdo da minha tela, ou melhor, direito, vocês percebem que eu tenho um administrador ali, né, o MOD Administrator. Esse cara é o dono do Office 365, é o antigo Enterprise Admin, é o cara que manda na minha rede. Qual o problema? O problema é que esse cara ele é responsável por manter os serviços funcionando, mas eu não gostaria que essa pessoa, por exemplo, tivesse acesso a caixas de correio que não são da sua conta. Tá? Ele não pode investigar conteúdos de usuário, ele não pode investigar o conteúdo dos investidores ou da alta gestão da minha organização ou instituição. Como que a gente protege ou mitiga esse tipo de risco e mantém o compliance, a minha infraestrutura com o que a Microsoft ou o que as leis de privacidade e segurança pedem? Primeiro, olha, o administrador ele tem que criar esse processo aqui, onde, por padrão, nenhum administrador pode fazer investigações de conteúdo dentro da plataforma Microsoft, a não ser que ele venha aqui e coloque o seu próprio usuário, né? Por exemplo, tem esse grupo aqui, olha, Compliance ou Discovery Manager. Ele tem que vir aqui, adicionar uma pessoa que é responsável por essa área de investigação, pode ser uma área de auditoria, pode ser uma área de RH, uma área jurídica, enfim, cada organização escolhe um time responsável para isso. Estou adicionando aqui a Megan, tá, como gestora dessa área, e a Megan também, por ser a dona da área de auditorias de conteúdo, ela também não pode sair investigando o que ela quer de qualquer forma. Mesmo porque qualquer processo auditório de auditoria de qualquer tipo de conteúdo, eu preciso ter no mínimo 2 pessoas trabalhando nesse cenário para o ambiente estar compliance com as leis. Então eu venho aqui nos revisores ou investigadores e coloco um cara para trabalhar com ela, que é um outro usuário. Nesse caso aqui é o Isaías. Feito isso, eu já não estou mais logado como o administrator. Olha o usuário que está aqui no cantinho logado em cima. É a Megan. É uma pessoa que não entende nada de infraestrutura, é uma pessoa que não é da área de TI, ela só faz investigação de conteúdo e entende o mínimo possível da plataforma para garantir que as ferramentas de conteúdo, de auditoria estejam ok na organização. O que a Megan faz? Olha, não é só porque ela é a dona de tudo, é que ela consegue sair investigando e olhando as caixas de todo mundo. Por padrão, tudo que ela vai fazer, ela tem que criar um caso, ou ela tem que criar um inquérito, chamem lá do que quiser.
Como na polícia, né? Nenhum de nós pode ser investigado pela polícia antes de que haja um processo para que você seja incriminado ou investigado por alguma coisa. As pessoas que vão lá fazer, sei lá, talvez a varredura na tua casa, revistar seu carro, tem um mandato para isso e tudo mais. Dentro do contexto das leis de privacidade e segurança, esse processo precisa estar muito bem estabelecido na tua organização também. E a Microsoft não pode deixar ninguém fazer investigação de conteúdo sem deixar rastro, ou é o que a gente chama de auditoria do processo de auditoria. Como funciona isso? Primeiro, a Megan veio aqui e criou um caso. Então, ela tem um caso que ela chamou de Aaron. Depois que ela criou um caso, olha, ela vem aqui e escolhe a pessoa, o investigador que vai trabalhar com ela. Então, lembra que a gente adicionou naquele grupo de investigadores o Isaías? Ok, ele está nesse grupo. E não é só porque tem um caso, ou tem um inquérito, alguém está sendo investigado, que você vai lá e investiga tudo sem limites. Ela tem que dizer aqui, olha, dentro desse caso investigatório, qual é o perímetro dessa investigação, o que vai ser investigado dessa pessoa. Por quê? Se há uma ameaça, sei lá, ou uma suspeita de vazamento de informação por e-mail, eu deixo somente o investigador ir lá e fazer buscas no e-mail. Ou se envolve, sei lá, mensagens do Teams, mensagens do Skype, ou conteúdos e documentos dessa pessoa lá no file server, eu posso direcionar isso. Então, como que é feita essa criação, né, de perímetro? A gerente da área definindo o que é para ser investigado. Ela vem aqui, olha, e fala assim, vou criar um perímetro de investigação, tá? Ou o que eu quero que seja investigado. Ela vai escolher aqui as pessoas que vão ser investigadas. Então, ela escolheu um cara aqui que chama Irving, e ela está escolhendo aqui, olha, colocar todo o grupo, ou todo o time de pessoas da área financeira. Então, ela já definiu quem são as pessoas que vão ser investigadas. Feito isso, eu vou avançando aqui, olha, ela pode escolher períodos, tá? Puxa, eu quero escolher um turno, ou vou definir que tipo de arquivo, se a pessoa só recebeu, enviou mensagem, ou coisa do tipo. Avanço. E depois que eu criei esse perímetro de investigação, não é porque eu tenho esse perímetro que eu posso explorar sem motivo algum. O Isaías ou a própria Megan que quiser vasculhar conteúdo, ele tem que vir aqui, olha, e definir o que ele está buscando em cada sessão de busca. Ou ele identificar exatamente aquilo que ele está procurando em cada busca. O que eu evito aqui? Lembra que eu preciso ter auditoria do meu processo de auditoria, ou garantir que o tipo de auditoria não está vasculhando sem motivo ou coisa do tipo? É simples, olha. A cada busca, o Isaías ou a própria Megan tem que vir aqui, dizer os repositórios que eles estão buscando as informações, seja um file server local, seja um file server na nuvem, seja a plataforma Microsoft ou não, ou os conteúdos online. Nesse caso aqui, eu só estou colocando os conteúdos online porque é um ambiente de demo. Ele disse que é para buscar desde as mensagens no e-mail, no SharePoint, no Teams, no Skype e tudo mais. E eu digo aqui, olha, algumas palavras-chave, né, o que eles estão procurando. Então, tem Califórnia ou lobby. Ok. Quem está fazendo a busca também pode escolher buscar por período, por data, por quem enviou, por quem recebeu e tudo mais. Nesse caso aqui, a gente vai colocar tudo. E, rodando alguns minutinhos depois, aqui está fácil porque é uma base pequena. Meu relatório está pronto. E é assim que eu visualizo o conteúdo, olha. Vocês percebem que eu consigo ler o conteúdo de mensagens, consigo ler o conteúdo de documentos, sem ter acesso, sem conseguir digitar nada nisso. E, de novo, qualquer pessoa que precisa ter acesso a isso vai ter que ter permissões ou estar naqueles grupos onde tem permissão para fazer qualquer trabalho de auditoria ou de revisão de conteúdo. Esses relatórios ficam salvos e qualquer pessoa que precisa ter acesso a isso tem que se logar no site do Office 365, no portal do Office 365 e ter permissões para ler isso, sem permissões para alterar nada, tá? Isso está garantido que o usuário não, ou o investigador não alterou nenhum conteúdo. Qual é a grande vantagem disso, tá? Se de repente eu preciso mandar para a polícia, para um perito forense, seja lá o que for, eu posso exportar um relatório que também não é editável, só com permissões de leitura, acompanhadas de uma hash ou de uma chave hexadecimal que garante que aquele conteúdo não foi alterado. Então isso vale como prova jurídica para qualquer tipo de cenário. A boa notícia é, todo licenciamento de Office 365 tem essa ferramenta gratuita e você não precisa pagar por ela, tá? Então, o que a maioria dos nossos clientes Microsoft não fizeram
foi habilitar ou experimentar esse serviço de investigação de conteúdo. Mas nós, por padrão, Microsoft, temos também que estar debaixo das leis de privacidade e segurança e garantir a entrega desse tipo de ferramenta para vocês. Então, isso não tem custo e está pronto lá do outro lado. Avançando para o próximo cenário, olha, de proteção de ambientes, vocês viram que o usuário aqui, ele abriu o Word e começou a digitar um documento. Aqui nessa apresentação, tá, eu tenho um número de conta corrente e um número de cartão de crédito, mas poderia ser, por exemplo, um receituário médico, poderia ser um prontuário médico. Qualquer coisa que eu, da área de TI, fui lá e identifiquei que aquilo não é para vazar, ou qualquer documento feito com aquela informação tem que ser protegido. Como que isso funciona? Cada coluna dessa que vocês estão vendo aí na apresentação poderia ter a origem, por exemplo, do tipo um banco de dados Oracle ou um RP TOTUS, e eu falo assim, cara, lá nessa tabela eu quero proteger toda essa coluna e qualquer e-mail, qualquer mensagem que tem dados que constam nessa coluna, por exemplo, precisam estar protegidos, ou quem não tem autorização para ler isso não pode enviar para lugar nenhum. Então, nesse caso aqui, olha, eu poderia estar escrevendo nesse computador e olhando para outro, copiando dados de um relatório qualquer, seja lá o que for. Mesmo que eu não esteja copiando e colando, ou só de eu escrever essas informações, essa ferramenta do Office 365, que se chama AIP, ou Azure Information Protection, ela permite isso. Olha, eu comecei a escrever, a ferramenta é sensitiva, ela fala, cara, eu conheço essa informação. A área de segurança, junto com a área de TI, já me falaram que tudo que tem nesse banco de dados, ou nessa origem de dados, ou nesses arquivos, não podem ser encaminhados se não tiver protegido, ou tiver dentro de uma regra de segurança. O que acontece? Eu comecei a digitar esse conteúdo, vocês percebem que já apareceu uma barrinha amarela ali que fala, opa, nesse caso aqui você tem informações de crédito ou de cartões de crédito, você não pode avançar, desde que você proteja esse documento. Como funciona essa proteção? Está vendo esse menuzinho diferente aí que eu tenho no Office? No Word, onde ele está de Personal, Public, Internal. O que significa? A área de TI, junto com a área de segurança, criou esses botões ou esses labels. Então, poderia ter nomes diferentes, do tipo prontuário médico, receituário, algum tipo de controle, boletim médico, boletim informativo, seja lá o que for. O que acontece? Olha, a partir do momento que eu uso, tá vendo que eu tenho um botão aqui de Credit Card Data? Não tem problema algum. O usuário clicou, olha o que aconteceu. Toda aquela regra de segurança que a área de TI, mais a área de segurança da informação definiram, aconteceu com esse documento. A primeira delas foi que o documento ganhou uma tarja escrito confidencial. Poderia ser o nome do usuário logado no computador, poderia ser, sei lá, a informação que vocês quiserem. Mas mais que isso, o documento foi criptografado, ou ele obedece a algumas regras de segurança. Por exemplo, aqui, lembra do RMS? Automaticamente o documento foi protegido com base em RMS. Então, o que eu digo? Que somente pessoas autorizadas podem abrir ou ler esse documento, de acordo com a regra que eu criar. Ou, olha, eu até deixo você abrir o documento, mas você não vai fazer cópia dele em lugar algum. Ok, o documento está pronto e está protegido. Como funciona isso? Suponho, por exemplo, eu aqui na Microsoft, a gente tem liberdade total para levar o computador embora, para não levar o computador embora de casa, a gente acessar qualquer tipo de conteúdo da corporação e tudo mais. Desde que eu obedeça algumas regras que eu não preciso conhecê-las muito bem. Basta eu ter proteção da informação, que é o que a nossa área de segurança da informação faz, e aí eu dou toda a liberdade, eu tenho um usuário empoderado. Então, suponha que eu viajei para o Rio de Janeiro, por exemplo. Saí de São Paulo e fui para o Rio de Janeiro. Eu fui fazer uma apresentação e meu computador não liga. Sei lá, não deu tela, eu coloco na tomada, não funciona e tudo mais. Eu falo, eu tenho a nuvem, a Microsoft me deixa acessar os arquivos na nuvem. Então eu vou pegar um tablet, um telefone, emprestar o computador de alguém e vou tentar abrir esse documento e fazer minha apresentação. Ok, aí começam os riscos de segurança e aqui eu começo a ver a importância de eu ter documentos protegidos. Normalmente quando a gente vai para um evento, a gente projeta os arquivos ou a nossa apresentação lá no computador de uma agência. Então, a gente vê sempre os pendrives rolando para lá e para cá. Qual o risco disso?
Se é só uma apresentação em PowerPoint, falando de um produto, tudo bem, mas eu posso estar falando com pessoas e ter um conteúdo confidencial. Quem garante que aquele computador lá dessa agência ou do local do evento é protegido ou aquela informação não vai vazar para lugar algum? Olha essa experiência. Estou aqui. Lembra que eu falei que eu protegi o documento lá na sua origem, na sua criação? Está vendo que eu tenho um Dropbox aqui? Um documento protegido, ele não precisa estar só na nuvem. Eu posso ter esse documento no pendrive, numa nuvem que não é Microsoft, enfim, posso ter esse documento em qualquer lugar. Nesse caso aqui, ele está no Dropbox. O que eu faço? Fui lá, abri o documento. Vejam que eu não tenho nenhum dispositivo ou nenhum agente de segurança instalado nesse dispositivo. Então, posso ter ido no shopping, comprado esse tablet novo e colocado acessado meus arquivos, posso ter emprestado o computador de alguém, enfim. O que eu estou fazendo aqui, olha? Como usuário desavisado, eu vou tentar salvar uma cópia desse arquivo, talvez localmente, ou num pendrive ou coisa do tipo, e vou lá entregar para o cara da agência que vai fazer a projeção para mim. A hora que eu tento salvar a cópia desse documento, ele fala, ô, meu amigo, você não está num computador que eu conheço, você está usando um dispositivo móvel. Eu não vou deixar você fazer cópias locais desse arquivo de forma alguma. Ler, tudo bem, mas cópias eu não deixo você fazer. A tua área de segurança de TI falou que quando você tem essa regra nesse documento, você não pode abri-lo. Mas aí, né, usuário esperto que sou, criativo pra caramba, eu venho aqui, copio o conteúdo desse documento e vou tentar, olha, abrir um outro aplicativo, WhatsApp, e-mail, rede social, seja lá o que for. Nesse caso aqui, eu só tenho e-mail nesse tablet. E vou tentar colar essa informação. Olha lá. Eu não posso trabalhar nem com o conteúdo desse arquivo. Por quê? Porque eu garanti que na sua criptografia, lá atrás, eu não ia deixar fazer cópias. Se eu tentar dar print screen dessa tela, sendo o sistema operacional que for, ele não vai dar print screen. Se eu tentar projetar ou compartilhar essa tela no Hangout, no Skype, seja lá qualquer tipo de comunicação que eu vou usar, não vou conseguir compartilhar porque essa tela vai ficar preta, tá? Não vai funcionar. Ah, mas eu hackeei meu Android, ou hackeei meu iOS. Cara, se você hackeou, você alterou o kernel de sistema operacional, alterou qualquer coisa, qualquer validação de segurança, o documento não vai ser aberto. Você pode abrir esse documento em Linux e tudo mais, desde que dentro de um termo de compliance de segurança, que todas as distribuições Linux estão ok, iOS, Android, seja lá o sistema operacional que for, você vai ter garantia de segurança. Se está no sistema operacional de risco, esse documento não vai abrir e não vai funcionar, ok? Avançando para o outro cenário aqui, olha, aqui entram os relatórios de segurança. Primeiro que todo alerta você recebe de forma imediata dentro de um painel e você trabalha esses alertas no dia a dia. Mas como que você garante para o teu investidor ou como que você garante para a tua alta gestão que você está ok? Então, se você tem qualquer pedaço de nuvem Microsoft, seja Azure ou seja Office 365, você tem essa ferramenta, no caso do Office 365, é o security.office.com, onde ao abrir, tá, com o usuário administrador, você tem uma pontuação que a Microsoft te dá em termos de segurança. Como assim? Lembra que quando você implementa o Office 365, mesmo o usuário não estando na nuvem, né, a mailbox dele ainda continua lá no teu servidor local, mas você já fez o sincronismo do Active Directory, ali o teu Active Directory teve que ser ajustado em termos de segurança e a Microsoft meio que conhece já a tua rede e sabe como está atualizado o teu Active Directory, quais configurações de segurança você tem e até a tua política de senhas, mesmo porque você sincroniza a tua política de senha para garantir que o usuário tenha a mesma senha na nuvem ou no teu Active Directory local. Partindo desse princípio, quando você já sincronizou o seu ambiente, olha, a Microsoft dá uma pontuação dentro de um contexto de antivírus, de cuidados que você tem com o teu Office 365, nível funcional e tudo mais. Ah, mas eu estou vendo ali o Windows 10 computador? Sim, porque a partir do momento que você coloca o teu computador, o Windows 10, no teu domínio, e o teu domínio está sincronizado com a Microsoft, através da telemetria, a Microsoft sabe como você está atualizando ou não o teu computador em termos de requisitos ou atualizações que protegem o seu ambiente contra invasões ou malwares. Então, o que acontece?
Um hospital, por exemplo, tem regras muito mais restritivas de acesso de usuários ou de compartilhamentos e tudo mais que uma universidade, onde a maioria são alunos e o objetivo ali é colaboração e expandir conteúdo, conhecimento e tudo mais. Ao mesmo tempo que um banco é muito mais restritivo em termos de segurança que um hospital. Então, seria injusto comparar a pontuação média de uma universidade, de um hospital ou de uma instituição financeira. Como funciona isso? Quando eu começo a usar a ferramenta, eu já falo qual é a minha indústria, o que tipo de negócio eu tenho e adequo melhor essas configurações para receber uma pontuação adequada. E essa pontuação não é apenas a Microsoft falando, ó, tua pontuação é baixa ou é alta e tudo mais. É um guia para o administrador olhar para o seu ambiente e garantir que a sua infraestrutura está ok ou que a sua infraestrutura está protegida. Então, o que ele faz? Olha, ele tem essa média de pontos, né? Só de abrir aqui, ele já me falou que eu tenho algumas brechas de segurança. Mas quando eu mexo nessa pontuação, olha, se eu falo assim, cara, eu quero crescer só um pontinho, como eu faço? Ele fala, tem um item aqui para você avançar em termos de segurança. Eu falo, puxa, se eu quiser fazer tudo, cara, você vai ter uma lista de tarefas, no caso aqui, são 26 configurações que vocês precisam fazer imediatamente para atingir esse número. Algumas delas podem exigir algum investimento do ponto de vista de licenciamento ou produtos de terceiro ou não. Vamos ser medianos e avançar para esse cenário. Eu quero fazer só o que for mais fácil e aumentar minha pontuação hoje. Então, ele me deu aqui meia dúzia de ações que eu preciso fazer. A primeira delas, olha, ele já me pergunta por que eu preciso de tanto administrador assim na minha rede. Ele fala, cara, você sabia que você tem tudo isso de administrador? E você coloca na ferramenta. Fala, sim, eu tenho, sei lá, uma troca de turnos, eu tenho necessidade, tem várias plantas, eu tenho um time de suporte descentralizado. Ele fala, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, já que você tem tanto administrador, vamos implementar um múltiplo fator de autenticação para esses usuários? Ok. Como funciona isso? Se vocês têm o aplicativo do Itaú, do Bradesco, vocês já perceberam que no primeiro login com usuário e senha, vocês já conseguem ver o saldo. Mas a partir do momento que vocês querem pagar uma conta ou vocês querem transferir alguma coisa, já envolve um pouco mais de risco e tem lá um token, né? Que ele gera um código lá que é um segundo fator de segurança para você fazer um tipo de transação dessa forma, que envolva valores e tudo mais. Aqui é a mesma coisa. Suponha que eu sou administrador de rede. Para ver e-mail, para falar pelo Skype, pelo Teams ou usar o Office, eu não preciso ficar toda hora usando o múltiplo fator de autenticação. Mas, a partir do momento que eu vou fazer aquilo que é de risco, eu vou configurar senhas, novos usuários, dar reset de senha ou dar suporte para usuários, ou configurar o meu ambiente, eu preciso usar um múltiplo fator de autenticação. Ok, isso tem suporte gratuito também da Microsoft, onde você pode ter um aplicativo no teu celular, onde o usuário recebe um token. Se você tiver um iPhone ou um Android compatível, você coloca lá a tua impressão digital e garante que é você que está se logando no computador, ou simplesmente você pode ter um SMS, ele manda mensagem para o teu celular e você digita o código que você quer lá na ferramenta. Então, fazendo esses ajustes, olha, ele não só aplicou já essa regra para todos os usuários, mas ele já cria um e-mail, um template, treinando, ou dando informações para os usuários como que vai funcionar essa regra daí então. E você tem uma lista de todos os usuários que vão ser afetados. Mas aí, talvez você me pergunte, fala, puxa, eu já tenho múltiplo fator de autenticação, mas é uma ferramenta da Cisco, Checkpoint, seja lá quem for. O que a Microsoft faz? Ela fala, cara, não tem problema, você não quer usar o meu, eu sou agnóstica em segurança. Mas para garantir que você tem mesmo essa ferramenta e tudo mais, me coloque aqui, olha, que você está usando um produto de terceiro, a arquitetura de implementação, a versão, o tipo de suporte que você tem, e a partir daí, essa pontuação, digamos assim, ela é ignorada, ou você ganha pontuação, você sobe no teu score de pontuação de segurança perante a Microsoft, mesmo usando uma ferramenta de terceiro. Ok, mas o que eu faço com essa pontuação? É simples, Você pode ter uma empresa de serviços gerenciados que faz o trabalho de segurança para você. Como que você acompanha a evolução dessa empresa? Você tem aqui um gráfico que essa empresa está executando ao longo dessa timeline ou dessa linha do tempo as recomendações que a Microsoft fala de segurança ou não. Mas chegou num ponto aqui que eu não consigo avançar. Talvez, sei lá, eu preciso de uma proteção de e-mail diferente, eu preciso... Enfim, é o teu negócio que vai definir e a Microsoft vai olhar para o teu ambiente e ver como você está protegendo isso ou não.
pode precisar de investimento ou não, não tem problema, mas a área de TI, mais essa empresa de serviços gerenciados, tem uma ferramenta Microsoft, esse relatório, olha, tá vendo aqui nesse botãozinho de export? Você exporta esse relatório no formato em PDF para você entregar para uma auditoria externa, por exemplo, ou você exporta em arquivo CSV em N formatos para você carregar em outras ferramentas, sei lá, talvez um Nagios ou uma ferramenta não Microsoft que você contrate, sei lá, ou você precisa enviar esses dados em forma de log, mas é a Microsoft atestando que a tua infraestrutura de colaboração está compliance ou está ok. Tá? Isso é muito importante, porque é o fabricante dizendo que você está ok, e você, gerente de TI, responsável pela área de segurança ou da alta gestão, tem um adicional Microsoft de que a tua infraestrutura está protegida, está ok. Lembrando que as leis gerais de proteção de dados, né, elas têm duas linhas. Né? Uma é você garantir a segurança da tua infraestrutura, ou garantir que você tem um processo onde a tua área de TI está ok. Mas as leis gerais de proteção de dados vão um pouco além de simplesmente você garantir que TI está ok. Envolvem processos, envolvem processos de negócio. Como assim? Quando eu tenho que definir que tipo de informação vai para alguém, ou que tipo de área recebe tal informação, é muito mais um processo de negócio e está muito fora do que aquilo que a área de TI pode fazer. Mas como que eu começo um trabalho desse tipo? Eu contrato uma consultoria externa, eu trago alguém aqui que conhece a área de saúde muito bem, depois vai falar para a TI o que precisa fazer? Essa é outra boa notícia. Lembrando que o Security Score lá, que verifica a tua infraestrutura, é gratuito, e essa ferramenta que é o Compliance Manager que vocês estão vendo na apresentação também é gratuita. Pô, mas espera aí, a Microsoft me dá uma ferramenta gratuita e me define um projeto de Lei Brasileira de Proteção de Dados, o GDPR? Sim. Por quê? Porque as leis de proteção de dados não são leis subjetivas. Elas são baseadas em normas técnicas conhecidas, já muito conhecidas de data center, de proteção de dados, que simplesmente eram normas técnicas e ainda não haviam sido traduzidas em formas de leis ou não tinham virado leis. Por exemplo, aqui, olha, se vocês olharem na apresentação, vocês percebem que cada bloco desse, né, cada título, ele fala ali, olha, ele tem uma lei, né, onde, por exemplo, Office 365, NIS 800/53, na verdade é uma norma técnica, ISO 27001/2013, NIS 800/53, ISO 2018, 27018/2014. O que significa? Significa que, baseado nessas normas técnicas, a Microsoft consegue olhar para as suas configurações e te orientar a trabalhar com o teu cenário de negócio ou teus processos de negócio. Um desses quadradinhos aqui, ou dessas tasks, tá? Ou partes do teu projeto, ele é um template. Imagina um project prontinho para você executar ou começar o teu projeto de lei de adequação para as leis de proteção de dados. Você vai pegar o teu Security Score, ele vai olhar, vocês percebem que você já começa com uma pontuação verde e pode evoluir em cada título ou cada demanda aí. Você pode gerenciar, você cria as tarefas, distribui para as pessoas e tudo mais. E cada pessoa que recebe uma tarefa para trabalhar com essas normas de adequação, que podem começar mais ou menos assim, falar, ok, o teu ambiente está 100%, o teu Office 365 está ok. Mas quando você precisa criar um usuário na tua infraestrutura e definir uma senha, de onde vem essa informação? Aí, a pessoa que trabalha operando ou cadastrando esses processos de negócio, ela vai dizer assim, puxa, eu recebo um e-mail da área de RH. E fala, ok, vai lá e pergunta para a pessoa que te escreve o e-mail de que sistema ela tira essas informações. Ah, ela tira de um banco de dados X, de um RP Y. Fala, ok, então você precisa levantar como é esse banco de dados, a versão, quem são as pessoas que têm acesso. E ele vai te gerando novas tasks para você garantir que você começa com essa ferramenta e aqui você vai alimentando e tendo um retrato de tudo aquilo que você precisa fazer na tua infraestrutura para adequar ao teu cenário de compliance ou de adequação a essas leis de proteção de dados. Lembrando que não existe um produto mágico que você instala na tua infraestrutura e ele te diz exatamente o que fazer. Sempre existe esse trabalho de consultoria. E aonde que a gente sai na frente com esse tipo de ferramenta? Primeiro que é uma ferramenta gratuita, tá? Já está lá no teu licenciamento Microsoft que você já tem. E segundo, ele olha para o teu ambiente, ele pega essas normas técnicas e conhece as leis. Então,
qualquer pessoa, não precisa ser um expert em tecnologia, um expert em leis de proteção de dados, com conhecimento básico sobre essas duas demandas, você consegue trabalhar com esses cenários e, associado a essas ferramentas de proteção que a gente viu nas demonstrações, você consegue proteger o teu ambiente, ter um retrato onde você vai evoluindo ao longo do tempo para atender essas demandas de leis de proteção de dados. Aqui a gente falou bastante de Office 365 e Windows 10, né? Mas quando a gente avança para esse cenário, né, eu reforço de novo, lembra sempre que todo projeto de tecnologia tem que estar orientado a esses 4 pilares. Eu não posso comprar um novo software se ele não atende essa demanda. Eu não posso renovar um contrato de software, renovar um contrato de serviço, se eu não entender aonde eu estou impactando nesses 4 pilares, onde eu ajudo realmente o meu negócio a avançar. E talvez o objetivo do meu negócio nesse momento seja otimizar a operação e engajar mais clientes. E o que isso significa? Significa estar compliance com as leis de proteção de dados também. Eu estou garantindo que os meus clientes têm segurança ou eles têm certificações de que eu trato bem as suas informações confidenciais. E quando a gente olha para a plataforma Microsoft, né, a partir da entrada do Satya, né, a gente teve essa nova visão, ou ele prega muito essa nova visão, de que uma empresa de produtos, né, você instala um produto e está preso àquele uso, ou você não tem poder de configurações, ou de otimização, ou de customização desses produtos. Do ponto de vista Microsoft, tá, mesmo o Office 365, mesmo o Windows 10 e todas essas ferramentas podem ser adequadas para qualquer tipo de cenário. Ah, mas a inteligência artificial do Office não chega no determinado ponto que eu quero. Puxa, no pior dos casos, a gente tem uma API que você consegue customizar e chegar no cenário que você precisa. Então, pensem na Microsoft como não um produto, né, um brinquedo que você compra que não pode ser alterado. Pensa numa infinidade de Lego, tá? Ou tudo aquilo que a Lego oferece. Você monta o brinquedo que você quiser e os blocos de montagem é essa plataforma que a gente prega e diz que você pode usar. Para isso, a gente precisa mudar um pouco, né, o nosso mindset como profissional, né, ou como gestor de TI. E deixar de ter algumas discussões, né, vou para a nuvem ou não vou? Pensem na nuvem de forma estratégica, o que a gente chama de nuvem híbrida. Mantenha a tua infraestrutura do teu data center e olha para a nuvem, ou usa a nuvem para fazer só aquilo que você precisa. Por exemplo, puxa, eu tenho uma norma aqui e a minha diretoria não quer tirar o meu Exchange Server ou o meu servidor de e-mail do local. Não tem problema, mantenha seu servidor de e-mail local, mas use a inteligência artificial do Office 365 para garantir a segurança desse ambiente, por exemplo. É um dos cenários. Né? Quando a gente fala de virtualização, né, a gente não, cada vez menos, né, a Microsoft está preocupada se ela é melhor que a VMware, ou, enfim, se o nosso System Center está mais avançado ou não. A gente está preocupado em desenvolver aplicações, ou ajudar os nossos clientes a desenvolver aplicações que contem com qualquer tipo de rede, ou qualquer tipo de cenário de virtualização, que é o que a gente chama de microserviço ou container. A gente tem que pensar um pouco mais adiante. Bancos de dados, né? Puxa, você já tem seu banco de dados. Aquela discussão, né? O que é melhor, né? Open source, Oracle, Microsoft. Não estamos mais preocupados com esse tipo de cenário. A gente tem que pensar em propriedade de dado conectado. O que significa? Independente do banco de dados, o teu usuário tem que pegar um celular ou abrir um aplicativo e ter a informação que ele precisa. E, em tudo, a gente precisa de serviços cognitivos de inteligência artificial usado a nosso favor. A gente desconhece cenário de negócio onde a inteligência artificial não faz sentido. Não é aquela inteligência artificial que a nossa concorrência costuma dizer que faz mágicas, né? Que resolve todos os problemas sozinha, não é bem isso, mas é otimizar o trabalho operacional de qualquer ser humano pensante ou de qualquer pessoa que tem um trabalho repetitivo. E a inteligência artificial pode nos ajudar a ter insights e chegar a esses dados da forma como a gente quer. Talvez vocês estejam um pouco mais ansiosos, né, pensando na tua infraestrutura, né? Talvez você olhe e fale, cara, mas Office 365 é parte do meu problema, ok, está fácil resolver, mas eu tenho um monte de outras coisas aqui que a Lei Geral de Proteção de Dados vai me pegar e eu estou enrolado. Não se preocupe. A nuvem Microsoft está olhando, vocês estão vendo o SAP, né? SAP é o nosso principal parceiro estratégico para ERP. O que já foi o nosso inimigo mortal lá atrás, hoje chama a gente para ir no cliente resolver problema de nuvem, e muitas das vezes nosso cliente tem problema de nuvem, tem problema de adequação de ambiente, a gente chama a SAP e nós trabalhamos em parceria. Algumas semanas atrás vocês também tiveram notícias, né, de uma parceria de nuvem da Microsoft mais a Oracle.
Por quê? Porque a gente precisa resolver os problemas dos nossos clientes, independente daquilo que eles tenham na tua infraestrutura, se é Microsoft ou se não é. E a outra notícia, né, que talvez vocês ou informação que vocês não conheçam, é que praticamente a metade das máquinas virtuais que existem no nosso ambiente Azure ou na nuvem Microsoft são Linux. Né? E essas distribuições de Linux que vocês estão vendo, né, mesmo a Red Hat, após aquela intenção de compra da IBM, eu achei até que fosse desacelerar a nossa parceria, pelo contrário, né, acelerou. Por quê? Porque os fabricantes, né, estão cada vez mais preocupados em atender as demandas de negócio independentes da plataforma. E nós entendemos que, como plataforma, a gente tem muito a agregar. Do ponto de vista desse cenário de infraestrutura pura e banco de dados, né, a gente consegue ajudá-los a chegar num cenário de negócio onde a gente impacta totalmente as áreas financeiras, as áreas de investimento e a otimização dos processos de negócio. Só que, de novo, pensando do ponto de vista produto, né, toda vez que a gente fala de trocar o produto do cliente, a gente tem que ir lá, derrubar um legado e trazer de novo. Esse slide que vocês estão vendo, olha, é uma instrução da Forrester, tá? Um estudo encomendado pela Microsoft falando sobre o impacto econômico nas organizações. O custo de data center pode ser reduzido em até 73%. Olha, o custo de outsourcing pode ser reduzido entre 33% e 83%. Como assim? Nós, TI, temos que pegar esse guia, começar a tratar com a área financeira, começar a entender as áreas contábeis da nossa organização, para a gente entender como impactar esse cenário. A gente não consegue impactar aquilo que a gente não conhece, ou melhor, as áreas de negócio, né, ou as áreas financeiras e contábeis, para entender os investimentos e tudo mais. E como a gente não entende disso sozinho, tem uma documentação que nos ajuda a avançar para o cenário de transformação digital orientada ao potencial financeiro da nossa organização. Por exemplo, puxa, eu não tenho Office 365 ainda, eu acho importante. Como que eu discuto isso com a área financeira? Quais são os riscos que eu tenho de não ter a nuvem trabalhando ou me protegendo? É esse tipo de documentação de guia que te ajude, e óbvio, né, a ProLinks está muito bem preparada para ajudá-los nesse cenário e mapear. Lembrando que é um documento de instrução, né, não é uma bíblia ou algo que te dá a solução de imediato. É um documento que nos ajuda a ter esses insights e avançar. Para terminar, pessoal, lembrando que a partir do momento que vocês se conectam à nuvem Microsoft, né, sendo o Office 365 ou Azure, a gente começa a ter umas possibilidades diferentes. Olha, lembra que eu comentei com vocês que lá vocês tinham securescore.office.com mais o Compliance Manager? Quando a gente fala só de infraestrutura e banco de dados, o Azure também nos ajuda, tá? Por quê? Se eu apenas faço o backup na nuvem, eu tenho uma máquina virtual na nuvem conectada ao meu ambiente via VPN qualquer coisa, a gente consegue chegar nesse cenário onde eu tenho alertas de problemas de segurança que eu posso ter na minha infraestrutura, eu consigo já identificar que tipo de processo de negócio precisa adequar ou como eu adequo minha infraestrutura para atender as demandas da LGPD ou GDPR, enfim, e vou avançando para cenários onde eu chego em relatórios, olha, que me mostram quais as ameaças, tanto físicas, né, ou de malware, quanto ameaças do contexto de proteção de proteção de dados de privacidade, ou o quanto eu estou exposto a ser penalizado por essas leis. A gente tem material aqui para falar um dia todo sobre esse cenário, mas acho que a mensagem final sobre infraestrutura é essa, olha. Do ponto de vista de infraestrutura e banco de dados apenas, esquecendo o Office 365, só de habilitar o Azure com esse Security Center conectado à tua infraestrutura, você já tem visibilidade sobre como os produtos não Microsoft estão conectados à tua infraestrutura e quais recomendações para política de segurança, avaliação ou adequação quanto às leis de privacidade você tem que atender de forma gratuita, né? Qual é o nosso grande diferencial? Quando a gente pensa num terceiro, né, num outro fabricante ou num concorrente, eu tenho que comprar um produto, licenciar esse produto para começar a trabalhar. Do ponto de vista Microsoft, você já colocou o pezinho lá na nossa nuvem, fez uma primeira configuração, você já consegue avançar para esse cenário de pelo menos entender quais são seus desafios ou para onde você precisa avançar sem custo financeiro, sem investimento inicial de licenciamento. Eu vou encerrar por aqui, pessoal. A gente já passou um pouquinho do tempo, tá? Peço desculpa para vocês, mas é bastante conteúdo. Aqui é um pouquinho dessa arquitetura, tá? Depois vocês vão ter acesso a esse documento.
Mas vocês percebem que aqui, olha, eu consigo automatizar todos os processos de segurança, tanto do Office 365 quanto da minha nuvem Azure. E onde eu não consigo, porque eu tenho alguma ferramenta lá que não é adequado, talvez eu tenha problema de compatibilidade, não tem problema. A gente tem as APIs que ajudam qualquer desenvolvedor a garantir a conectividade ou a verificação do que a nuvem precisa fazer para ajudar você dentro do seu contexto de segurança, tá? A ferramenta também pode ser testada, tá aí, azure.microsoft.com, você vai lá para o cenário de segurança, entende como está o teu ambiente, ou você já pode criar uma POC. O pessoal da ProLinks pode ajudá-los também a fazer uma primeira experiência com nuvem. A Microsoft tem alguns investimentos que ajudam vocês a avançarem ou pelo menos experimentarem essa nova plataforma ou entender como vai para o seu cenário de negócio sem compromisso comercial. Fechando, pessoal, a gente está muito preocupado, tá? Os nossos clientes têm muitos computadores, o Windows 7, nossos clientes têm muitos servidores, o Windows Server 2008 e SQL Server 2008. Esses sistemas operacionais, esses bancos de dados serão descontinuados do seu suporte, tá? É iminente esse suporte e a gente recomenda fortemente que vocês olhem para as opções de licenciamento, de contrato de licenciamento da Microsoft e avancem para o cenário de atualização. Tá? Hoje você tem um modelo de assinatura de nuvem até para servidores físicos dentro do contrato CSP Microsoft. E por que eu coloquei esses celulares aqui, né? Eu acredito que a maioria de vocês já teve esses celulares, mas ninguém conseguiria usar o Waze, ninguém conseguiria usar o WhatsApp, por exemplo, nesse tipo de celulares. Por mais que o hardware seja compatível, o sistema operacional deles não garantem ou não te dão a segurança que você precisa em termos de privacidade ou criptografia de informações. Por isso você não consegue instalar o WhatsApp, por isso não consegue usar o Waze, talvez nem e-mail vocês receberiam nesses celulares. Isso é para mostrar para vocês o quão importante é atualizar esse ambiente de vocês. E, sei lá, eu tenho 12 anos de Microsoft, eu nunca vi um momento tão simples para a gente conseguir atualizar esse legado de computadores e servidores que estarão sem suporte. Desde ofertas de atualização baseadas em Microsoft 365, até a possibilidade de licenciar servidores físicos com novas versões de sistema operacional e banco de dados dentro do contexto de assinatura. Então, por favor, procurem o pessoal da Wescom, procurem o pessoal da ProLinks e entendam como avançar para esse cenário de fim de suporte. Não vou me alongar mais, tá? A gente já vai para as perguntas. Aqui é só uma reflexão, né, do que a área de TI ou como nós, como profissionais, devemos pensar para começar a ter um mindset diferente ou colocar na nossa agenda um cenário de transformação para chegar nesse modelo, né? Puxa, eu sou um facilitador de negócio, sou uma referência de ROI. Eu, TI, dentro da minha organização, não sou só um custo, eu não só sustento o serviço. E deixo o meu e-mail para quem quiser falar comigo. Opa, meu e-mail não apareceu aqui. Acho que está em outro slide, mas não tem problema. Olha, é Rogério, estou colocando aí por texto, amanso@microsoft.com. Para qualquer assunto, tá, de privacidade e segurança, a ProLinks está muito bem informada do ponto de vista Microsoft sobre esse cenário. Eles já estão usando algumas ferramentas de compliance nosso. Mas qualquer outro assunto Microsoft, ou quiser trocar informação comigo, não tem problema, fiquem à vontade. A gente pode abrir para perguntas agora, não sei se a gente tem tempo ainda, com o pessoal da ProLinks, como que a gente está aí? Legal, Rogério. Temos duas perguntas aí. Uma era sobre aquele relatório, acho que foi o próprio William que questionou, me recordo bem. Aquele relatório no meio que nós paramos lá, que ele pediu para demonstrar um pouquinho daquela parte de relatórios, né? Ah, tá. E a gente acabou explorando lá no Security Score. Sim. Bom, e outra pergunta é sobre a forma de capacitação, né? Treinamento sobre essa parte de compliance e conformidade. Sim. Eu fiz um guia há pouco tempo, eu vou mandar para vocês da ProLinks, acho que para ajudar vocês a enviar para o... Acho que se eu mandar para vocês conseguem distribuir para os participantes ou não? Sim, pode mandar para a gente que a gente vai fazer contato com todos. Vamos mandar esse vídeo gravado e vamos mandar também todo o material. Pô, muito bom, muito bom. Não, e o legal é assim, né? Aqui a gente deu bem um apanhado sobre todas as possibilidades. Lembrando que cada ferramenta desse tipo tem N possibilidades de configuração, ajuste.
A ideia é a gente saber, né, ter um norte sobre como o gestor começar a olhar para o seu ambiente. Legal. Bom, do treinamento também nós vamos dar, então, um direcionamento aí, turma, mas veja bem, sobre o treinamento, eu acho que tem que ter uma capacitação da TI interna, sim, mas a gente ganha tempo com o parceiro, certo? Nós já temos um certo know-how dessa implantação, e só complementando o que o Rogério disse, né, sobre o ganho de tempo que vocês terão numa aplicação de compliance, vamos dizer que desde 2008, na queda da Bolsa de 2008, nós temos várias novas legislações, vários novos regulamentos. Agora com a GPDR aumentou um pouco mais e com a LGPD também. Eu acho que a apresentação aí do Rogério elucidou um ponto que para a gente da TI ele é importante, né? Antes a gente administrava só permissões em AD, né? Herança de permissões. Depois a gente passou a ter o Exchange com mais rigor de auditoria, rastreabilidade. E agora nós chegamos num novo momento que é a conformidade disso tudo junto, né? Quando eu vi a apresentação do Rogério o ano passado, eu vi... Porque nós temos várias ferramentas de conformidade. A partir dessa apresentação do Rogério, me deu um estalo de falar, cara, isso é a integração completa da informação que nós temos que cuidar do nosso ERP e todos os sistemas interligados. Isso aí é uma outra questão. Mas na parte de e-mail e arquivos, nós temos que também ter esse compliance, essa rastreabilidade. Nós vimos aí na apresentação do Rogério que nós conseguimos ter o domínio completo, né, da rastreabilidade, e não só da rastreabilidade, como da prevenção dos dados desestruturados dentro da empresa, de uma forma assistida pela própria ferramenta, né? E o mais interessante é o seguinte, nos precaver também com a legislação. Como o Rogério colocou, a própria Microsoft vai te dar um certificado se você está na conformidade ou não, de acordo com seus projetos de conformidade. Então, bom, nós da ProLinks aí colocamos à disposição para bater um papo sobre conformidade, né, com foco no LGPD, né? Temos um parceiro também que atua na parte de processos em LGPD, e sabemos que esse cenário hospitalar vai ser altamente impactado, assim como o varejo também, né? Que são, como eu disse no início da apresentação, são dois mercados que cuidam muito de dados de pessoa física. Bom, e queria agradecer a cada um aí pelo tempo de vocês, pelo tempo do Rogério, espetacular, viu, Rogério, como sempre, sua apresentação. Eu que agradeço o convite aí. Bacana demais. E teremos outro webinar sobre hospitais em breve, e colocamos à disposição, a nossa equipe vai entrar em contato com o por um para enviar esse material. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e um bom dia para vocês. Obrigado, bom dia a todos.